Radhe Radhe. Aqui às vezes há uma queda de conexão da internet, então a gente pedimos desculpas, mas vocês continuaram conectados, né? Ainda não sabemos explicar por quê. O seu também cai sempre? Será que esse equipamento tá maluco mesmo? É brincadeira? Você acha que tem algum sinal estranho? Vamos analisar depois. Então hoje, antes de começar, eu gostaria de cantar o Pranama Mantra de Srila Bhaktivinoda Thakur. Namo Bhaktivinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupa Nuga Varayate. Então esse Pranama Mantra é muito importante de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele está dizendo, eu presto Pranam a Satchidananda Srila Bhaktivinoda Thakur, que é o principal dos Rupanugas. E ele também é o Prakash, a personificação da Shakti de Shri Gauranga Mahaprabhu, que é só um minutinho. Não. Então ele não é só o principal dos Rupanugas, mas ele também é a personificação ou Prakash da Shakti de Shri Gauranga Mahaprabhu. E qual é a Shakti de Shri Gauranga Mahaprabhu? Gadadhara Pandit. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele, além de ser, logicamente, ele é Kamala Manjari, né? Kamala Manjari, uma Nityasiddha Parikari de Srimati Radhika. Mas ele, nos passatempos de Mahaprabhu, ele é a Shakti. Eu não tenho como ficar respondendo o Skype agora, assim, sinto muito. Quem estiver escrevendo para mim, mil perdões, mas se quiser escrever para o Pundarikaksha, senão vai interromper a apresentação. Nós temos 13 devotos de várias partes do Brasil. Se você está me escrevendo, quem quer que seja, me perdoe. A gente pode conversar depois, ou então você pode passar e-mail para o Pundarikaksha, tá bom? Facebook. Ou pode o Facebook, talvez ele não tenha o Facebook. Então, assim, tentar novamente recuperar a minha concentração. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. Ele é o principal dos Rupanugas, ou seja, se nós queremos entender e eventualmente seguir as instruções do nosso Gurudeva, nós temos que entender o significado da palavra Rupanuga. E imagine então como é importante para nós a Sangha e os ensinamentos de Srila Bhaktivinoda Thakur, porque ele é o principal dos Rupanugas. Né? De repente você podia sentar ali, porque senão eu vou ficar orando. Se não for muito incômodo para você. Ele é o principal dos Rupanugas. Então o Gurudeva explica várias vezes, né? Com o aparecimento de Srila Rupa Goswami Pad, Shri Chaitanya Mahaprabhu dá para ele uma misericórdia, continua insistindo. Eu vou ser obrigado a fechar o Skype, né? Deixa eu vou ver aqui só um minutinho, vou ver o que está acontecendo aqui. De repente é urgente, né? Só um minutinho, tá, devotinhos? De boa. Então, então agora eu vou tentar novamente.
que agora eu desconectei. Assim, acho que a partir de... Só avisar para os devotos que estão participando. Tá vindo cinza das queimadas lá de fora. Lá é melhor, hein? Lá é mais concentrado o negócio. De várias maneiras, lá é melhor. Voltou. Se puder queimar um incenso. Mas Srila Bhaktivinoda Thakur, eu acho que foi importante a gente falar ler esse pranam, né? Ele é o principal dos Rupanugas e ele é a personificação ou Prakash da Shakti de Mahaprabhu, que é Gadadhara Pandit. Né? Então, se ele é o principal dos Rupanugas, ele é aquele que em cujas instruções, cujas palavras a gente deve ler, refletir a respeito com o maior cuidado possível, né? Porque também os acharyas contemporâneos, ele fala que nós estamos em Bhaktivinoda Dhara, né? Nós estamos todos na Dhara, ou na linhagem, na linha que foi estabelecida por Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Ele é de tal importância que ele é visitado por Srila Sanatana Goswami Pada, ou melhor dizendo, ele tem o darshan de Srila Sanatana Goswami Pada, no período em que ele vive, entre 1838 e 1914. Né? Srila Sanatana Goswami Pada do século XV e XVI. Mas ele, de tão importante que ele é, de tão influente, ele atrai a sanga de Srila Sanatana Goswami Pada. E ele também, Gurudeva conta uma história, que eu nunca me lembro o detalhe, infelizmente, mas está havendo uma polêmica entre o senhor Brahma e eu acho que é Maitreya Muni. Eles estão tendo uma dúvida filosófica. E aí, eles não conseguem chegar a um consenso sobre aquela dúvida filosófica. E aí, não sei se é Brahmaji ou Maitreya Rishi, um deles fala assim, não, vamos convocar Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur é chamado lá, ele aparece lá, e ele dá o veredito final. Então, assim, essa é a chave do segredo, que Srila Bhaktivinoda Thakur, ele dá o veredito final. Se ele se lembra, eu estava aqui no Ceará com o Linanda Prabhu e com o Pundarikaksha Prabhu, a gente estava lendo um texto que a gente pretende em breve disponibilizar, que é Shri Chaitanya Shri Gauranga Samadhi. Você lembra que a gente estava lendo? Que Srila Bhaktivinoda Thakur está analisando que é de fato a sociedade que gira em torno de Gauranga Mahaprabhu. O que é? Quem são essas pessoas que pertencem à sociedade de Gauranga Mahaprabhu? Né? Pelo menos a gente sabe uma coisa, que o líder dessa sociedade é Srila Bhaktivinoda Thakur. Né? Você vê Srila Gurudeva, quantos livros de Srila Bhaktivinoda Thakur ele disponibilizou? Quantos você conhece que ele disponibilizou? Bhajana Rahasya, Javadharma. Temos também o Bhakti Tattva Viveka, importantíssimo, né? Tem mais algum? Alguém se lembra de mais algum que está assistindo? Quem se lembrar? Além, logicamente, das canções, né? Das importantíssimas canções de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, assim, por isso que a gente presta pranams a esse grande Thakura. Ele é chamado de Thakur porque ele é uma personalidade adorável, né? Que também é conhecido por sua importância fundamental como Saptami Gosai, como o sétimo Goswami, né? E eu gostaria de começar o nosso estudo do Jaiva Dharma de uma forma bastante informal, foi engraçado. Gostaria de começar assim, porque eu sei que muitos de vocês que estão assistindo, de repente quase todos, já leram o Jaiva Dharma ou estão lendo alguma parte do Jaiva Dharma, ou pelo menos leram um capítulo que, por exemplo, naquele livro A Jornada da Alma, The Journey of the Soul, que infelizmente não está ainda disponível em português,
tem o Nitya Dharma também, né? Nesse livro, A Jornada da Alma, existem 3 capítulos que tratam de Diva Tattva, 2 ou 3, que são citações integrais dos capítulos originais do Jaiva Dharma, né? Então, eu gostaria de começar o nosso estudo estabelecendo uma mesa redonda entre nós para a gente fazer a batedura do néctar que a gente já conseguiu assimilar do Jaiva Dharma. Você já começou a ler alguma coisa? Jaiva Dharma, você já leu o nome, muito bom, Jaiva Dharma, muito importante. Nós vamos falar sobre o nome também. Mas o Pundarikaksha, por exemplo, você está em que capítulo? 10º capítulo. Assim, de repente você chegar mais perto aqui, porque eu gostaria que você desse um depoimento assim, qual está sendo a sua experiência de ler capítulo após capítulo até chegar ao capítulo 10º? Assim, o que está fazendo diferença na sua consciência, no seu sadhana por estar lendo? Sente-se aqui porque de repente fica mais fácil para a questão do Mr. Mike. Está sendo... Pode falar como um bom professor, falar com a voz. Está sendo muito inspirador o Jaiva Dharma, porque mostra inúmeros personalidades na verdade, né, que se aproximam dos Vaishnavas e fazem perguntas relevantes e acabam se tornando objetos da misericórdia desses Vaishnavas e de Gauranga Mahaprabhu. E aí, por essa atitude deles, eles estão obtendo a perfeição, né? Então mostra como, principalmente para mim, né, mostra como qual é o Vaishnava Dharma e como a gente deve se portar como aspirantes a Vaishnavas para algum dia conseguir aproveitar uma gotinha da misericórdia de Shri Gurudeva, de Shri Prabhupada. Muito bom. Então é uma primeira impressão que você tem, que antes de começar o encontro hoje, eu estava refletindo justamente sobre isso, porque assim, pegando uma carona nas suas palavras, o Jaiva Dharma estabelece para nós um modelo de comportamento, né? É um modelo de comportamento. Então, se você vê em cada capítulo vai aparecer alguém, ou às vezes aparece um grupo de pessoas, né, como no capítulo sobre história e Nitya Dharma e história, acho que é o nome do capítulo. É o capítulo em que os muçulmanos aparecem representados por vários membros e vêm montados em cavalos brancos bonitos. Eles se vestem muito, assim, a descrição é que eles são muito bonitos, assim, né? Tem uma presença muito forte nos seus cavalos brancos, e isso, Bhaktivinoda Thakur narrando, isso destoa um pouquinho, porque eles são todos assim bem vestidos, arrumados, montados em cavalos brancos, a passo que os Vaishnavas, os Babajis, andam com roupas rasgadas, né? Praticamente alguns usando kopina só, uma tanga, e muitos emaciados, porque eles estão sempre fazendo bhajan e de repente não se alimentam para ter muita massa muscular, né? Então, assim, a descrição que Srila Bhaktivinoda Thakur faz desse encontro é muito linda, mas de qualquer modo, ainda aproveitando uma caroninha, de repente é bom você ficar porque o pessoal pode estar se comunicando, aproveitando uma caroninha das palavras muito simpáticas, muito bonitas de Pundarikaksha Prabhu. Outra coisa baseada no que ele falou, que fica demonstrada com muita educação, né, com muita sutileza, é que os Vaishnavas de verdade, eles são os seres humanos que estão no patamar superior de consciência, né? Porque assim aparecem representantes de outras tradições, aparecem pessoas completamente confusas sobre a sua identidade espiritual,
E quem quer que essas pessoas sejam, inclusive aparecem algumas que se julgam muito eruditas e de fato são eruditas, né? Como logo no primeiro capítulo, quem é o personagem do primeiro capítulo? Vaishnava da Sannyasi Thakur. Sannyasi Thakur, Até então. né? Sannyasi Thakur, ele é um Paramahamsa. Ele é um sannyasi impersonalista, um sannyasi mayavadi. Mas ele alcança pela prática do cultivo de Jnana, por estudar os Vedas, Puranas, Upanishads, ele alcança a posição de um Swami, né? Ele é um Paramahamsa. Ele está no 4º nível da ordem de sannyasi. Você tem Kutichaka, Bahudaka, Hamsa e Paramahamsa. Isso é descrito no Srimad Bhagavatam, no Chaitanya Charitamrita. Então, primeiro você tem o primeiro nível de sannyasi. Eu falei nível de sannyasi, né? Então, o primeiro nível de sannyasi é o Kutichaka. Kutichaka é aquela pessoa que recém aceitou a ordem de renúncia e ela vive no kuti. Por isso, Kutichaka. Ela não peregrina, ela não é itinerante. E além disso, essa pessoa que está nessa fase de sannyasi chamada Kutichaka, ela ainda come o alimento que os seus familiares trazem. A sua ex-esposa cozinha ou seus filhos, e eles mesmos, os familiares, trazem e deixam. Então ele ainda mantém uma dependência com a sociedade na qual ele vivia, né? Esse é o Kutichaka. Aí depois ele vai se preparando, evoluindo, aí ele se torna Bahudaka. Então quando ele se torna Bahudaka, acabou a raiz. Porque ele está fazendo barro, né? Se você falar isso vai pegar mal. Mas ele está assim, já falei também, desculpe, mas ele está andando por vários lugares. Barro quer dizer muitos lugares. Ele está sempre em movimento. E por ele estar sempre em movimento, ele consolida na sua consciência, ele consolida a sua posição de renúncia. Aí ele é Bahudaka. E ele vai visitando os diferentes lugares sagrados, tendo darshan dos lugares sagrados e das divindades, das manifestações de Krishna em cada um desses lugares, né? E aí, fazendo isso, ele finalmente se torna Hamsa. É um sannyasi que agora ele tem um comportamento igual de um cisne, né? O cisne e a abelha, né? Você tem o cisne e a abelha como exemplos de pessoas que alcançaram pureza e transcendência, né? E você tem o porco, o macaco, né? O cachorro, às vezes, o jumento, como exemplos de pessoas que são comparadas a esses animais. Elas estão, muito pelo contrário, estão mergulhadas em Vishaya, né? Na tentativa de desfrutar neste mundo material. Então ele se torna Hamsa, e ele é chamado de cisne, porque ele agora vive como um sannyasi, e ele é capaz de, em qualquer situação, ele é capaz de colher, da mesma forma que o cisne faz. Ele tem aquelas pernas compridas, né? E ele, com o bico dele, consegue colher o néctar das flores, mesmo quando essas flores estão no charco. Até a própria flor de lótus, ela pode nascer num charco, num pântano, né? Então ele é Hamsa. Mas Sannyasi Thakur, ele era Paramahamsa. Então, tem alguém cantando Hare Krishna lá, tá ouvindo? Hare Krishna, Hare Krishna. Aqui tem uma casa ao lado que tem um pessoal fazendo uma vagem aqui. Essa cidade é muito mística. Você não ouve eles cantando Hare Krishna? O Prema Bhakti deu uma opinião aqui do que ele acha que é o Jaiva Dharma. Ah, sim, muito bom. Ele fala o seguinte: minha opinião é que o Jaiva Dharma, em forma de romance, tinha que virar uma novela de televisão ou um filme. Muito bom, muito bom. E o Adoksha Das disse que
É uma aula de Sadacharya. É uma aula de Sadachara. Sadachara. Sadacharya. Sadachara. Acharya é quem dá Achara. É ele quem dá Achara. Muito bom, muito bom. Tanto Prema Bhakti Prabhu como nosso querido Adoksha Prabhu. É muito bom. A gente fica muito feliz que a Adoksha Prabhu está participando, que ele é na Sangha de Gurudeva no Brasil, ele é um dos primeiros discípulos de Srila Gurudeva e tem pregado esses anos todos, e lá em Santos existe um projeto muito lindo, né? Tem muitos devotos, assim, Shripad Bhanu Maharaj está muito feliz de lá, então eu fico muito feliz, assim, eu pessoalmente, eu acredito que Dhilananda Prabhu e Kundai Kasha também, e além do mais, a Adoksha Prabhu acabou de falar uma coisa muito importante, né? Sadachara. A maneira como os Vaishnavas que estão ali em Godruma Dvip, né? Godruma Dvip, eles todos ficam assim num cantinho, assim tipo um bosque, em Godruma Dvip, que é uma das 9 ilhas de Navadvip Dham, e como a Adoksha Prabhu falou, eles ficam ali interagindo com o Sadachara perfeito, né? Ou seja, às vezes, inclusive em certos capítulos, aparecem Vaishnavas que são Kanista Adhikaris, né? Tem, por exemplo, o caso daquele devoto chamado Nityananda Das, que não me lembro se é Prem Das Babaji, aquele que é o mais idoso de todos. Ele está falando justamente sobre os três adhikaris, né? Kanista Adhikari, Madhyama Adhikari e Uttama Adhikari. E ele é bem idosinho, assim, eu acho que é Prem Das Babaji Maharaj. Mas não tenho certeza, porque tem Raghunath Das Babaji. Não, se eu falar eu vou estar especulando. Alguém que se lembre pode dizer, assim, é aquele que é o mais idoso. E é ele que é chamado, que é convocado pelos outros Vaishnavas para falar e se catar, para esclarecer, assim, Vaishnava aqui, né? Que é um Vaishnava, né? Qual é a posição do Vaishnava? Que posições um Vaishnava ocupa e quais são os elementos que determinam essas diferentes posições? Quais são as qualidades que existem, as qualidades que não existem? Então a gente sempre vê assim que toda vez que alguém aparece para pedir shiksha, para pedir instruções para aqueles Vaishnavas ali em Godruma Dvip, existe um comportamento muito doce e muito respeitoso, porque ninguém quer falar, né? Não, você, Vaishnava Das, você é muito qualificado, por favor, fale sobre esse assunto. Não, Prem Das Babaji Maharaj, você é meu Guruji, você tem que falar, né? E assim eles vão glorificando um ao outro e demonstrando exatamente o que Srila Gurudeva sempre demonstra para a gente, né? Em qualquer lugar do mundo em que Srila Gurudeva esteja, Parikrama, dando Harikatha em qualquer cidade do mundo, né? Ele sempre, se vem algum Vaishnava de uma outra missão, ou algum Vaishnava que seja um sannyasi, ou mesmo um guru, né? Especialmente um guru, ele sempre dá a palavra primeiro para esse visitante. Então ele estabelece o exemplo perfeito de Sadachara, seguindo, logicamente, porque quem embebeu mais, quem absorveu mais o conteúdo transcendental esotérico do Javadama, além do nosso próprio Srila Gurudeva, que leu o livro mais de 108 vezes, né? Tamanha a importância desse texto, né? Então Srila Gurudeva, ele está dando, através de suas palestras, através de cada movimento do seu corpo transcendental, né? E da sua mente transcendental, ele está dando um exemplo perfeito de Sadachara. E assim, interessante que a gente agora está produzindo esse livro chamado Harmonia, e Gurudeva, assim, praticamente em cada página, em cada parágrafo do livro, ele fala sobre Sadachara. E ele fala sobre o segredo principal de Sadachara. Ele diz que o segredo principal de Sadachara é o segredo
que é um dos segredos que trouxe Mahaprabhu para realizar a lila dele nesse mundo material. E ele fala uma frase assim impressionante, ele fala assim, que a essência dos ensinamentos e do sadachara, do comportamento de Mahaprabhu, é simplesmente se relacionar com os devotos com amor e devoção. Gurudeva está explicando assim, que se você elimina esse condimento do relacionamento entre os devotos, né? Essa peculiaridade, que inclusive é uma expressão que Gurudeva usa sem parar, amor e afeição, né? Às vezes também falam amor e devoção, mas enfim, amor e afeição, né? Gurudeva, ele frisa nesse livro, assim, do começo ao fim, que é a peculiaridade do sadachara perfeito, né? Que como a Doksha Prabhu mencionou, ele jogou uma bola boa, assim, como no vôlei, né? Levantou um tremendo bolaço, que é, assim, importantíssimo que a gente faça essa reflexão, né? Fazer essa reflexão. E ele também explica no mesmo livro, da mesma forma que Mahaprabhu explica, né? Ele explica assim, ele confirma esta afirmação que ele faz citando o terceiro verso do Shikshastra, Trinadapi Sunityana Tarorapi Sahishuna Amanina Manadena Kirtanya Sadhari. Nesse livro Harmonia, Gurudeva fala pelo menos umas 15 vezes o verso, às vezes ele cita o verso no sânscrito original e às vezes ele só coloca a tradução, mas ele cita sem parar. Porque como o próprio Mahaprabhu diz, e também Krishnadas Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita, o que a gente tem que fazer com esse verso? Onde a gente leva esse verso? No Shikshastra, a gente leva assim, tem o Shikshastra, fecha o Shikshastra e leva esse verso? Onde a gente leva esse verso? Quem responde? Quem sabe? Quem pode responder, por favor? Vamos ver. Tem 18 participantes. Alguma resposta? Enquanto não. Acho que tem que fazer o filme, hein, Prema Bhakti? Porque aí, se fizer o filme, aparece Mahaprabhu e ele vai estar mostrando exatamente onde ele leva esse verso. Tem que providenciar esse filme. Esse verso é uma instrução de como se cantar os santos nomes. É uma instrução. Justamente. É o método, né, no Shikshastra que Gurudeva disponibilizou, com um comentário lindíssimo de Srila Bhaktivinoda Thakur e também de Srila Gurudeva. Ele fala justamente isso, que esse terceiro verso é o método para se cantar o santo nome. Trinadapi Sunityana Tarorapi Sahishuna Amanina Manadena Kirtanya Sadhari. E Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, Shri Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu, eles dizem, todos eles dizem, eles repetem incansavelmente que você deve usar esse verso como um colar em volta do pescoço, né? Um colar em volta do pescoço. Da mesma forma, você usa, dá licença, você usa Kanti Mala, né? Hari, Guru e Vaishnava, né? São 3 voltas que você está usando para demonstrar que você quer ser servo de Krishna, do seu Gurudeva e de todos os Vaishnavas, né? Então, da mesma forma, você usa esse colar do mantra Trinadapi Sunityana em volta do pescoço para você em nenhum minuto esquecer que esta deve ser a atitude, né? Que se você tiver essa atitude, aí você vai cantar o santo nome. Não só você vai cantar o santo nome, aí você vai cantar o santo nome sempre e você vai cantar o santo nome tentando evitar as ofensas ao santo nome, né? Então essa foi a bola que o Adoksha Prabhu lançou. Então aqui já nós tivemos a bolinha do Pundarikaksha, que foi muito linda também, em que ele fala do comportamento, né? Da possibilidade que cada um de nós, uma vez que nós nos refugiemos, né?
aos pés de lótus de um Vaishnava, o que isso pode representar na nossa vida? Né? Como Sannyasi Thakur, vamos voltar à história de Sannyasi Thakur, ele era um Paramahamsa. Né? Ele era super respeitado na comunidade em Kashi, em Varanasi, ele era o Bam Bam Bam. O pessoal passava e prestava reverências, e os outros sannyasi mayavadis o chamavam de Narayana, que é uma característica, né? Assim, quando um sannyasi mayavadi se destaca, aqueles que se destacam por terem adquirido conhecimento e por poderem burilar, transmitir conhecimento, eles são chamados de Narayana. Prakashananda Saraswati, quando viu Mahaprabhu com os outros sannyasis em Kashi, ele pensou consigo mesmo, olha, nós todos dizemos que nós devemos ser como Narayana, mas ele parece ser o próprio Narayana. Tal a refulgência dele. Quem de nós tem essa refulgência? Então, os nossos acharyas explicam que quando o Prakashananda Saraswati fez essa afirmação no seu íntimo sobre o Mahaprabhu, ele se purificou de todas as ofensas de um Mayavadi. E aí ele teve a oportunidade de ter a verdadeira sanga de Mahaprabhu. Então, da mesma forma, o que aconteceu com o Sannyasi Thakur? Quem que pode dizer aí do público presente? Enquanto eles dizem, o Prema Bhakti fez uma pergunta aqui. Tá, segura a pergunta do Prema Bhakti. Em geral, a gente deixa o seu Skype ligado, porque aí o devoto pode falar e o pessoal ouvir. O problema é que tem atraso. Ah, tem atraso aqui? A não ser que ele desligue o stream e fique só no Skype. Ah, tá. Deu pra vocês acompanharem, se vocês quiserem. Também pode ser um detalhe importante para a gente interagir, né? Mas se vocês quiserem deixar a sua voz aparecer, aí vocês podem sair do Ustream e só ficar ouvindo pelo Skype. Né? Vocês não vão perder muita coisa, porque a única coisa que aparece na tela é a minha imagem, né? Na verdade, vocês não vão perder nada. Aí, se vocês quiserem fazer assim, talvez fique mais interessante para dinamizar o nosso encontro, né? Porque aí a Doksha Japrabhu pode falar. O Prema Bhakti já aderiu. Prema Bhakti aderiu. E qual é a pergunta do Prema Bhakti? Qual é a pergunta primeiro que eu fiz mesmo? A pergunta que você fez é como Sannyasi Thakur fez para atingir a perfeição como... Se você for comparar com Prakashananda Saraswati, né? Se ele está na mesma situação, ele está na mesma cidade, né? Que é regida por Vishveshwara, que é uma manifestação do Senhor Shiva, né? Kashi, isso é revelado no Brihad Bhagavatamrita. A deidade adorável de Varanasi é uma manifestação do Senhor Shiva, né? Então, mas qual foi a pergunta do Prema Bhakti? A pergunta do Prema Bhakti foi: ele quer saber que no verso Tinadapi Sunityanata, ele diz que algumas vezes o Taroapi é substituído por um Eva. Às vezes se fala Tarorapi Sunityanata e às vezes se fala Taroriva, Taroriva. Se você for ver no Shri Chaitanya Charitamrita, se você, por exemplo, você vai no capítulo em que Mahaprabhu se encontra com Raghunath Das Goswami, Mahaprabhu fala Taroriva Sahishnuna. Se você ouvir uma palestra de Srila Gaura Govinda Maharaj, ele também fala Taroriva Sahishnuna, né? Tinadapi Sunityanata, Taroriva Sahishnuna. Mas assim, a gente pode fechar com chave de ouro a resposta à pergunta do Prabhu, explicando que Api e Iva são sinônimos em sânscrito. Então, assim, eu sei que na transcrição do Shikshashtaka que Srila Gurudeva disponibiliza e que também Srila Prabhupada disponibiliza, eles usam Api. Então é assim como aquela música, aquela Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindaram Simadhusudan Giridhari Gopinathas Madanamohan. Bhagavata, como é que é? Tem o terceiro verso que às vezes falam Sita e às vezes falam Gopta.
né? Alguns Vaishnavas vão cantar Gopta, alguns Vaishnavas vão cantar Sita. Alguns vão estar se referindo a Sita Thakurani, que é a esposa transcendental de Shri Advaita Acharya. Então são variáveis do mesmo néctar, né? Não sei se ele ficou satisfeito com a resposta. Foi. Tá. Acabou de falar que sim. Tá. Então, mas aí tem aquela pergunta. Nós fizemos um paralelo entre o comportamento e a atitude de Prakashananda Saraswati e o comportamento e a atitude de Sannyasi Thakur. Não fizemos? E eles, de alguma forma, conseguiram a misericórdia do mesmo Sri Chaitanya Mahaprabhu. Você se lembra como ele conseguiu a misericórdia, como o Sannyasi Thakur conseguiu a misericórdia de Mahaprabhu? Eu lembro que ele conhecendo Paramahansa Babaji, é isso? O livro dele é Paramahansa. Tenta falar mais alto que você... Eu lembro que ele conhecendo Paramahansa Babaji, ele vendo aquela personalidade magnífica, né? Ele se rendeu a ele por completo. Assim, pediu para que ele fosse seu guru, se rendeu por completo, né? Ofereceu seu corpo completamente, pediu para ficar com ele e aprender dele as instruções transcendentais. Certo. Alguém está fazendo algum comentário, porque pela minha memória, pelo menos tem algo que antecede o que você descreveu, que é justamente o que faz com que ele receba a misericórdia de Mahaprabhu. Porque o que você diz, esse quando que você mencionou, neste momento, ele já recebeu a misericórdia de Mahaprabhu. Porque nesse momento, veja bem, se você for recapitular a história, nesse momento, ele já saiu de Varanasi, tendo ouvido alguma coisa em Varanasi que o estimulou a ir para Vrindavana. E depois ele ouviu alguma coisa em Vrindavana que o estimulou a ir para Navadvip Dham. O Prema Bhakti está falando aqui, foi um Darshana de um Vaishnava muito elevado cantando o santo nome puro. Maravilha. E que santo nome ele estava cantando? Hare Krishna. Que santo nome ele estava cantando, Lilananda? Estava cantando Mahamantra? Harinama. Harinama? Prema Vamos lá, Bhakti. gente. Harinama, Prema Bhakti? Tem mais devotos que quiserem responder. Não deixa de ser Harinama, né? Não deixa de ser o nome de Hari, mas era o nome de... Era o nome de Goranga Mahaprabhu. Na verdade, quando esse Sannyasi Thakur estava em Varanasi e ele teve essa primeira experiência com o Goranga Mahaprabhu, ele teve essa experiência porque ele viu, como o Prema Bhakti Prabhu falou, ele viu um Shuddha Bhakta, um Vaishnava puro, mas um Gora Vaishnava puro, né? Um Gora Bhakta. Ele viu um Gora Bhakta que passou por ele completamente em êxtase, cantando os nomes de Gora e também, deixa eu confirmar aqui, narrando os passatempos. Vamos confirmar aqui no primeiro capítulo. Ao mesmo tempo que cantava os nomes, ele também estava narrando os passatempos de Mahaprabhu. Aqui, ó, nessa versão aqui é a página 3. Certo dia eu vi um sadhu Vaishnava cantando em voz alta sobre os passatempos de Shri Hari. Peraí, ele está cantando sobre os passatempos de Shri Hari. Eu abri meus olhos e vi que ele estava banhado em torrentes de lágrima, e em seu arrebatamento de êxtase, os pelos de seu corpo se eriçavam. Ele cantava os nomes Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda com a voz embargada. E enquanto dançava, os pés dele deslizavam e ele caía ao chão uma e outra vez. Então ele estava completamente enlouquecido, falando de Krishna Lila, né? Ele estava falando em voz alta, ele estava andando pela rua cantando em voz alta, como tem aquela canção, né? Como é que é aquela canção?
Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Não é? E tem aquela canção Jashomati Nandana Brajobara Nagara Gokula Ranjana Kana. Então nessas canções Bhaktivinoda Thakur, as duas são de Bhaktivinoda Thakur, não são? Ele está fazendo exatamente isso, ele está em voz alta, está convidando todos nós a cantarmos em voz muito alta os passatempos de Shri Hari, né? Porque este é o Gora Bhakta. Ele está experimentando no seu íntimo os passatempos de Shri Hari, porque ele está sendo o tempo todo, ele está sendo abençoado pela misericórdia de Gauranga Mahaprabhu, que faz com que lhe dá misericórdia para ele ter essa experiência mística, né? Então ele narra os passatempos, ele canta os passatempos de Krishna, mas ele volta e meia ele fala, como Srila Siddhara Maharaj. Quem de vocês já assistiu os belíssimos vídeos de Srila Siddhara Maharaj dando darshan? Ele explica alguma coisa e de repente ele fala Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, né? Porque o que ele está fazendo? Ele está no êxtase dele de Gaura Bhakta, ele está fazendo Trinada Pisu Nityana, né? Ele está sendo mais humilde que uma palha que é pisoteada por todo mundo. Ele é um Vaishnava puro. Ele está imerso em Satchidananda, na sua existência espiritual, pleno de conhecimento e bem-aventurança, mas o tempo todo ele está dando o crédito a Gauranga Mahaprabhu, né? Que é representado na forma de Gurudeva, na forma do irmão espiritual, da irmã espiritual, né? Então o Sannyasi Thakur, ele continua descrevendo aqui que quando ele viu aquele Gaura Bhakta, aquele Vaishnava, completamente enlouquecido de êxtase, né? Que é um dos sintomas, né? Assim, quando o Bhakta ele está na fase de Bhava Bhakti, e o que falar de Prema Bhakti, ele não tem nenhuma consideração pelas convenções sociais. Ele pode estar pelado na rua, que nem sabe que está pelado. Ele pode estar vestido como Jagannath Das Babaji Maharaj, muitas vezes, para não ser incomodado pelos materialistas, que se aproximavam dele pedindo bênçãos para obter coisas mundanas. Ele se vestia com um terno branco, calça branca e ainda botava uma flor na lapela, assim, para que quando ele passasse pelos lugares, as pessoas, esse aí tem que ser um Vishai, né? Esse aí é um materialista, olha só. E isso, Jagannath Das Babaji Maharaj é do século XIX, né? Eu não me lembro se ele viveu até o século XX, ou se ele teve a lila dele até o século XX agora. Talvez sim, até o comecinho, né? Ele teve 140 e poucos anos. Então, mas por que eu estava falando disso mesmo do Vishai? Porque ele discute verso, e aí porque é uma característica. Ele não é que ele queira, como se diz, impressionar ou chamar a atenção das pessoas para si, mas é que ele está tão imerso, tão mergulhado no seu Gaura Prema, no seu Krishna Prema, nessa experiência, que ele já não consegue viver em consciência externa, né? Ele não consegue, vai fazer o quê? Não consegue viver em consciência externa. Aí o Thakurji está dizendo aqui, quando eu vi aquele devoto e ouvi sua canção, o meu coração se encheu de êxtase indescritível, característica de um Shuddha Bhakta, né? Shuddha Bhakta, ele só por ele estar presente aqui, você pega na sua japa e começa a cantar, né? Em geral, pelo menos falando por mim, que gosto eu tenho de cantar o Santo Nome? Eu canto como uma obrigação, né? O Gurudeva falou que você tem que cantar pelo menos 16 voltas. Mas Shuddha Bhakta, se o Shuddha Bhakta está presente, você é capaz de cantar 64 voltas e nem saber porquê, né? Porque é como no próprio Jaiva Dharma também se diz, né? Qual é a diferença? O Kanista Adhikari, ele quando canta o Santo Nome, ele nem sabe o que ele está fazendo, né? Ele está cantando assim, porque ele, de alguma maneira, ele já entendeu
teoricamente, intelectualmente, alguma coisa. Ele está adorando o Thakuradi, né? O Kanisa Adhikari. Ele adora o Thakuradi com fé. Então, por causa disso, ele tem um respeito muito grande pelo Shastra. Então, o Shastra fala, deve cantar o santo nome. Então, mas ele não sabe por que ele está cantando. Ele lê o Shastra, mas ele não entende nem o significado do Shastra. Então ele não consegue atrair ninguém, nem mesmo a si mesmo ele consegue atrair quando canta o santo nome. Aí depois o Madhyama Adhikari, ele está cantando Namabhas. Ele está indo de Namabhas para Shuddhanam, né? Então por ele estar cantando Namabhas, ele começa a ter um brilho diferente, né? E ele tem um comportamento que, como os nossos acharyas dizem, ele tem um comportamento ideal para um seguidor de Mahaprabhu, né? Porque um seguidor de Mahaprabhu é um pregador. Ele é um pregador, ou ele eventualmente vai se tornar um pregador à medida que ele entender o caráter, o desejo e a missão de Mahaprabhu, né? Então, por ele estar cantando Namabhas, a pregação dele é muito forte, né? A pregação dele, quando ele fala, ele está recebendo o Shakti de um Vaishnava, um Uttama, com certeza o seu Gurudeva, né? O seu Shiksha Guru, está recebendo essa Shakti, e ele está sentindo gosto, por cantar. Mas aí quando o Tamadikari, o Mahabhagavat canta, quantos exemplos a gente não vê do nosso Gurudeva estando presente e fazendo com que a gente tenha sensações diferentes ao cantar o santo nome, né? Quantas vezes Srila Govinda Maharaj, por ele cantar o santo nome, ele transformava a consciência dos seus discípulos e dos seus Shiksha discípulos, Diksha discípulos, visitantes. Você tem zilhões de histórias de Srila Govinda Maharaj. Inclusive tem um livro lindíssimo que se chama Shuddhanam, que ele vai analisar justamente as 3 fases do cantar do santo nome, né? Mas é isso que estava acontecendo aqui com o nosso querido Sannyasi Thakur. Ele fala assim, embora aquela experiência mística fosse tão, como se diz, arrebatadora, para proteger o meu status de Paramahansa, eu não falei nada com ele. Olha que bobeira que ele deu. E depois ele se deu. E ele fala logo em seguida, ele fala assim, ai de mim, maldito que eu sou, maldita seja a minha posição como Paramahamsa e o meu status. Amaldiçoado seja o meu destino. Eu não sei porquê, mas desde aquele dia o meu coração ficou atraído pelos pés de lótus de Mahaprabhu, né? Simplesmente porque ele teve um pensamento positivo, né? Primeiro, ele recebeu a influência do prema que emanava do corpo transcendental daquele bhakta, né? Se explica, né? O Shastra explica que o Vaishnava puro, ele emana prema, gotículas de prema que borrifam a consciência dos seus discípulos, daqueles que estão ouvindo. Então ele recebeu isso e ele tem muitas histórias, né? Muitas histórias desses grandes Vaishnavas. É só você ler a biografia de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj para você entender essas histórias. Você tem aquele trecho do Ramananda Prabhu que ele botou? Queria ler para vocês um trecho em que Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj está falando algo muito especial sobre o nosso querido Gurudeva, que com certeza vai alegrar o coração de vocês. Pelo que eu sei, também nós temos o Madame Gopal Prabhu do Sul, ele está também presente, né? Tá. E ele está com alguns visitantes, não é? E assim, eu queria pedir para o Madame Gopal Prabhu do Sul, assim, sobre os visitantes, que se houver alguma coisa que eu esteja falando
que os visitantes fiquem hiper, duper à vontade para interromper, para perguntar, para questionar, porque se vocês estão se aproximando dessa filosofia da consciência de Krishna, se vocês não têm oportunidade, não se dão a oportunidade de questionar aquilo que pode ser conflitante para vocês, que com certeza 99% das coisas que vocês ouvirem vão ser conflitantes e 1% vocês não vão entender. Então, mas eu queria ler assim, eu espero que vocês também, que estão conhecendo, assim, que estão participando, que vocês aproveitem, que a nossa intenção, que todas as pessoas que estão participando, aproveitem, que participem desses encontros, desses estudos, e levem um pouco desse conhecimento esotérico, transcendental, místico, dos nossos mestres espirituais, para poder aplicar na sua vida pessoal. Porque nós estamos falando aqui de uma filosofia intemporal e universal. Então você pode pertencer a qualquer denominação religiosa, a qualquer classe social, que Jaiva Dharma é um texto inteiramente dedicado a você. Você pode ser cristão, muçulmano, você pode ser ateu, o que você pensa que é, ou o que você pensa que não é, esse livro é dedicado a você. Porque esse livro vai falar para você, nesse livro, o Srila Bhaktivinoda Thakur, um grande santo do século XIX, que também viveu até 1914, no século XX, ele está falando sobre a nossa identidade espiritual. Ele trata desse assunto com base científica. Tá? Então, assim, eu queria ler só algumas palavras de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que também é outro grande santo da nossa tradição Vaishnava, que também teve uma passagem longeva nesse mundo material. Ele viveu até os 102 anos. Né? 102 anos. E ele é uma personalidade que tem uma contribuição também ímpar, fantástica para a nossa tradição se manter como uma tradição viva. Né? Então, ele, que é esse grande santo, ele fala o seguinte do nosso querido mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Se vocês tiverem algum desejo de conhecer as verdades filosóficas da escola Gaudiya Vaishnava, da pura escola Gaudiya Vaishnava e da metodologia das práticas espirituais desta escola, e também dos relacionamentos doces e eternos e puros e imaculados de Vrindavana, que é a terra de Krishna, se vocês quiserem conhecer essas três coisas que ele menciona, na linha de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, um dos nossos mestres espirituais grandiosos, então vocês têm que estudar os granthas traduzidos e publicados pelo objeto da minha afeição, Sripad Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Então, olha só, gente, se Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj está tratando Srila Gurudeva de objeto da sua afeição, olha só como nós somos afortunados de podermos estar começando a estudar, a trocar ideias, a revelar experiências que a gente está tendo por ler esse grantha maravilhoso. Imagina a boa fortuna que nós estamos tendo. Não é? Como já fica patente na terceira página do livro, Srila Bhaktivinoda Thakur já fica falando dessa imensa fortuna. A Dr. Childão fez um comentário. Vamos lá. Desejar e se qualificar. Desejar e se qualificar. Então, a doutora novamente botou a bola lá perto da rede para alguém dar o saque derradeiro, né? O saque, você fala? Não, a cortada, o corte derradeiro.
Você deseja. Você ora aos pés de lótus do seu Gurudeva. Você ora a Gauranga Mahaprabhu. Você expressa esse desejo. Mas se você se qualifica, como é que você se qualifica afinal? Trinada pi sunityana tarora pi sahishnuna amanina manadena kirtanya sadhari. Você observa a metodologia estabelecida pelo próprio Gauranga Mahaprabhu, que se subdivide em 4 elementos, e você canta o santo nome sob a orientação de um Vaishnava, de um Sadguru Vaishnava, como Gurudeva. Né? Então, Trinada Pisu Nityana. Primeiro, você pratica ser mais humilde que uma folha de grama que é pisoteada por todo mundo. Só que a folha de grama, quando ela é pisoteada, ela volta e fica em pé. Porque ela quer sobreviver. É um acidente, né? Pra pisar mais, ser mais macio na hora de pisar. Então, o Vaishnava, assim, ele diferentemente da grama, ele fica deitadinho ali, para quando a pessoa pisar nele, não machucar os pezinhos dela. E quem é essa pessoa que está pisando no Vaishnava? A pessoa que está tratando o Vaishnava mal, está criticando o Vaishnava. Né? É a manifestação, também você pode dizer que essa pessoa é a manifestação das próprias reações kármicas que ele observa na vida dele. Né? Tatena Kampam Susamik Shamanot. O Vaishnava, ele quando vê uma situação aparentemente desfavorável, ele fala: a culpa é minha e só minha. Né? Eu me meti nessa roubada, mas a culpa é minha e só minha. Ó, Krishna, muito obrigado por você estar me colocando nessa roubada, porque me colocando nessa roubada, você me ensina como você é misericordioso, já que eu estou nessa roubada, porque eu coloquei uma pessoa numa roubada muito pior numa vida anterior. É por isso que eu estou nessa roubada. Por isso que eu estou nessa situação de sofrimento, né? de perturbação mental. Por isso que eu estou com raiva. Né? Então, Trinada Pisa Nityana. Taror Iva Sahishnuna ou Taror Api Sahishnuna. Tem que ser mais tolerante que a árvore. Então, a humildade e tolerância, nesse caso, são tipo 2 irmãs, né? Se você for humilde, você vai ser tolerante. Se você for tolerante, você vai ser humilde. Né? Nesse sentido. Por isso que Srila Param Gurudeva, ele sempre chegava, Gurudeva conta isso várias vezes, fala assim, quando Gurudeva via que a situação na mata estava uma complicação, devotos que brigavam e tudo, o que acontece, né? Os devotos brigam entre si. Acontece. Aí quando Gurudeva via aquilo, ele perguntava para Param Gurudeva: Param Gurudeva, o que eu faço para evitar exatamente aquilo? Aí Param Gurudeva olhava para ele assim: humildade e tolerância. Humildade e tolerância. E aí Gurudeva conta um exemplo prático de que ele teve que praticar humildade e tolerância. Porque, não sei se foi Param Gurudeva ou se foi Srila Vamana Maharaj, colocou no mesmo quartinho onde Gurudeva dormia, colocou um tio espiritual que era assim, tipo aquele, não sei, é Paramananda Puri, que alguém se lembra o nome? O Paramananda Puri, sim. Paramananda Puri, ele era o discípulo de Madhavendra Puri, que tinha um olhar crítico. Então, enquanto ele esteve em Jagannatha-puri, na sanga de Mahaprabhu ficou um palito. Porque ele nem comia mais, porque toda vez que Mahaprabhu ia tocar em alguma coisa, Paramananda-puri olhava assim, e ele vai comer aquele doce, mas ele não é um sannyasi. Né? Qualquer movimento de Mahaprabhu, Paramananda-puri era tipo uma videocam, né? Assim, direto, assim, 24 horas filmando Mahaprabhu.
E os devotos já não sabiam o que fazer. Não, meu Deus do céu, esse Puri Maharaj aqui vai ficar com tempo aqui, Mahaprabhu vai acabar definhando totalmente. E aí eles vieram falar com o Mahaprabhu, eles vieram pedir audiência a Mahaprabhu sobre o caso. Mahaprabhu falou, o que o Mahaprabhu falou? Humildade e tolerância. Ele é irmão do meu Gurudeva. Ele é Guru Bhai. Né? Ele é irmão do meu Gurudeva. Então o Gurudeva tem a mesma experiência com o irmão do Gurudeva dele, que também tinha essa mesma atitude, uma atitude assim meio, vamos dizer, crítica. E ele ficou alguns meses naquela situação e ele revela que ele aprendeu muitíssimo. Como eu me lembro que Savita Didi, não sei se vocês tiverem a oportunidade de ouvir o catar dela quando ela veio ao Rio, ela falava assim, que você está do lado, por exemplo, aqui eu estou do lado do Pundarikaksha, do Lilananda, tem o Adoksha, já tem o Prem Bhakti, tem o Madan Gopal, a gente tem uma amizade natural, a gente pode contar piada um pro outro, tudo, né? Mas ela fala assim, que você quer avançar espiritualmente, você tem que ficar do lado daquela pessoa que é hostil a você. Se você conseguir ser humilde e tolerar a pessoa que é hostil a você, aí você vai fazer avanço espiritual muito rapidamente. Essa é dura. Mas é a realidade, né? Então, a gente fez uma introdução. Não sei se algum outro devoto gostaria de fazer algum comentário, porque nosso tempo regulamentar já está devidamente esgotado. E foi assim, eu espero que a gente tenha, como um grupo, feito considerações em torno do conteúdo do Jayavadharma, né, para que seja um encontro em glorificação ao Jayavadharma. Que o ambiente de Bhakti é sempre favorável. Então, Prem Bhakti Prabhu acaba de citar uma frase famosa de Srila Bhakti Rashak Siddhara Goswami Maharaj. Né? Ele também tinha uma outra frase famosa, que ele, às vezes chegava um discípulo, um irmão espiritual, reclamando da vida, a prachada está muito ruim. Chandrakala Mataji também está presente. Jai Chandrakala Didi, Dandavat Pranamas. Então, ele, né? Srila Siddhara Maharaj. Quando um devoto se aproximava assim, reclamando de algo que estava incomodando, né? Assim, tá muito quente aqui na mata, Gurudeva, tá muito quente, não dá para o senhor botar aqueles ventiladores de teto? Aí Srila Siddhara Maharaj saía com essa assim, esqueça-se de si mesmo. Essa é boa também, né? Esqueça-se de si mesmo. O Adoksha está falando aqui, se não fosse a hostilidade de devotos, eu tinha dificuldades, não teria conhecido Gurudeva. Tá vendo? Misericórdia. Tudo como o Prema Bhakti falou, né? Todos os ambientes, todas as circunstâncias são favoráveis se a gente está no track, né? Na trilha correta, né? E a trilha correta, ela vai, logicamente, ela vai se basear num sadhana forte, num seva forte, que se vão basear num comportamento adequado. Né? Então, assim, a gente agora vai encerrar por hoje, e vocês já sabem que a gente vai estar fazendo esse encontro. O Madan Gopal de Brasília está aí também? Eu acho que ele entrou no Ustream, mas ele não deu mais nenhum. Se ele tiver, ele não tem o seu. Aquele não tem Facebook. Eu tenho ele no Skype, mas. Vê se ele está no Skype. Assim. Mas enfim. A gente vai dar continuidade ao estudo, à leitura do Jayavadharma na próxima quinta. E amanhã nós temos tido encontro já há alguns dias, com bastante interação em cima da Bhagavad Gita. Então vocês estão convidados no mesmo horário de 7 às 8h30. Ramakanta Prabhu vai ser o anfitrião, né, amanhã, né, do Skype. Então todos são convidados
a participar e a se também se manifestar, né, dar suas opiniões, fazer perguntas, comentários. E eventualmente, como eu falei também, algum de vocês vai estar tocando o encontro, né, para que seja não só um anfitrião, que é um anfitrião, por exemplo, o Kundalini Caixa é um anfitrião no sentido de que ele divulga no Facebook, ele está aqui no stream, coisa e tal, no Skype. O Madana Gopal está lá. O Madana Gopal de Brasília está em qualquer lugar do mundo, menos Brasília. Eu acredito. Não sei, deve estar em Brasília. Mas enfim, eu queria pedir desculpa a ele, assim, que ele estava pensando que esse encontro seria um encontro apenas da Sangha de Brasília. Mas aí a coisa se descortinou de outra maneira e eu espero que para ele e para os devotos que ele está convidando em Brasília seja favorável também. Mas é claro que é bem mais simpático, né? Bem mais atitude de serviço mesmo, se a gente puder estar reunido com devotos de qualquer lugar do Brasil. Né? Do mundo, uau! Né? Às vezes o Gora Prachada está na Barcelona, né? Ele aparece da Barcelona. Já estou presente. Ele está no grupo. Está no grupo. Então tá, então a gente vai fechar. Quer cantar ali, Lananda, Mahamanta? Canta aí. Vancha kalpa taru bhacha kripa sindhu bhacha pachitanam pavanivyo vaishnavibhyo namo namo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Radhe